somos professores de uma pequena cidadezinha, Cubim, Minas Gerais, situada no Vale do Jequitinhonha. E agora vamos falar com Vitória Ribeiro, diretamente da residência do professor João Batista, que irá relatar um pouco de sua experiência como professor. Bom dia, Vitória. Bom dia, Vitória. Olá, bom dia, Amandine, bom dia, Renato, bom dia, João Batista. Bom dia, Vitória. Estamos aqui hoje com o professor João Batista, da Escola Municipal Coronel Malvino Ferraz, e ele vai responder algumas perguntas para a gente. Podemos começar? Podemos começar. Você já foi professor e diretor. Quais são as dificuldades? Elas são as mesmas? Não, Vitória, as dificuldades não são as mesmas. Apesar de serem funções desenvolvidas no mesmo ambiente de educação, na escola, as funções do diretor é uma função mais hierárquica. E do professor, apesar de, como eu disse, no ambiente escolar, de estar voltado para a educação, assim como professor, como diretor, em sala de aula, a interação na questão do desenvolvimento com as disciplinas educacionais, elas são mais efetivas do que o diretor. O diretor é mais pedagógico, é mais administrativo. Não quer dizer que o diretor não conheça as disciplinas, todo o conteúdo trabalhado pelo professor. As funções são diferentes. Ô João Batista, e você gosta mais de ser professor ou diretor? Eu gosto de ser professor. A minha formação é para professor. Apesar de ter sido diretor, é claro que, enquanto diretor, a gente trabalha visando uma educação de qualidade, mas prefiro ser professor do que diretor. Pois é, como você disse que gosta mais de ser professor, você já deu aula para muitos alunos e eles sempre falaram que aprenderam muita coisa com você. Você já aprendeu alguma coisa com seus alunos? Evidente. Eu costumo dizer sempre que pelo fato de ser professor, não quer dizer que eu saiba mais do que os alunos. Educação é interação, é aprendizagem. O professor, pelo fato de ser graduado em alguma disciplina, não significa que ele é o dono do saber. É bacana quando existe essa interação. O professor ensina, mas principalmente aprende também muito com os alunos. E os alunos adoram você, né, João Batista? A gente faz o possível, não é verdade? Vamos para a próxima. Você acha complicado trabalhar com alunos diferentes? Olha, No comportamento? com relação ao comportamento, hoje a educação tem discutido muito sobre disciplina, comportamento. Quando a gente fala complicado, no sentido de aprendizagem, a falta de comportamento, de um bom comportamento, a falta de disciplina interfere muito na aprendizagem dos alunos. Então isso acaba sendo preocupante para o professor. É óbvio que quando você tem um manejo de turma, um manejo de classe, que dê para você desenvolver as metodologias educacionais, para desenvolver um bom trabalho, enfim, para desenvolver o seu plano de aula, o aluno aprende melhor. Então, numa sala onde não existe o mínimo de disciplina, numa sala onde o comportamento deixa a desejar, a aprendizagem vai ficar comprometida. Então, é complicado. A escola, o sistema educacional está repensando essa prática. O porquê que o aluno não consegue aprender, de fato, e por que o professor não consegue desenvolver as suas potencialidades nesse sentido. Então, é nesse sentido, Vitória, que o mau comportamento, a indisciplina prejudica o professor e também o aluno efetivamente. Outra pergunta, João Batista. Quando você era jovem, você tinha em mente em ser professor ou alguém te incentivou? Não em ser professor especificamente. Eu tinha vontade, quando jovem, como você está falando, de ser jornalista, porque realmente é apaixonado pela comunicação e pelos meios de comunicação, especialmente rádio. Muito tempo depois, quando eu pude fazer a minha graduação, pela oportunidade da época, eu me graduei em normal superior, exatamente para ser professor. A partir daí eu comecei a desenvolver o meu trabalho de educação. Mas antes eu trabalhava na área de saúde como auxiliar de enfermagem, gradativamente como professor, e hoje, atualmente eu trabalho como professor e também como locutor. E você já
deu vontade de desistir de ser professor? Nunca passou pela cabeça desistir de ser professor. Entendi. E qual é o seu conceito de educação ideal? Educação ideal é outra pergunta que nos aflige, todas as pessoas envolvidas na educação. Que educação nós queremos? Nós queremos uma educação de qualidade, onde todos possam sair insatisfeitos, uma educação mais democrática, tanto para o corpo docente como para o discente. Eu acho que a saída para a educação hoje, Vitória, sem dúvida nenhuma, é educação integral. Na educação integral, desenvolvida pela Escola Melvino Ferraz, por algumas escolas brasileiras, algumas escolas mundiais, é que o tempo máximo de permanência do aluno não pode ser única e exclusivamente de 4 horas. O aluno precisa estar mais na escola, mas como? Oferecendo novas oportunidades de saberes, novas oportunidades de ensino. E a educação integral pode oferecer isso. Música, balé, natação, capoeira, karatê, rádio, comunicação. Eu acho que a educação ideal é uma educação para todos, mas de qualidade. Olha, e para finalizar, eu vou perguntar uma dúvida minha, como eu já fui aluna dele, eu tenho. Qual você prefere, João Batista? Dar aula para crianças ou para adolescentes? Vitória, eu diria que não existe uma preferência, para ser sincero. Não existe uma preferência. Eu me acostumei muito e adquiri muita experiência a partir do terceiro ano. Não sou professor alfabetizador de séries iniciais, primeiro e segundo, não sou. Parece que não é que talvez a gente não esteja preparado. É porque, sem dúvida, no nosso meio existem professores que têm mais vocação para poder alfabetizar. Já trabalhei do 6º ao 9º, amei, uma experiência única, trabalho atualmente com o 5º ano. Não existe uma preferência. Para escolher, de fato, não existe uma preferência. Muito obrigada por ter nos recebido na sua casa. E agora vou voltar com meus amigos Amandine e Renato para o nosso jornal Primeiro Ano Cursos. Eu que agradeço. Parabéns e sucesso a todos. Obrigada, Vitória. Obrigada, João Batista. Como vocês puderam ver, pessoal, João Batista falou um pouco sobre sua trajetória como professor. Agora falaremos com Iana, diretamente da casa de Marilene Caetano. Bom dia, Renato. Bom dia, Amandine. Estou aqui hoje na casa da professora Marilene Caetano para conversarmos um pouco sobre educação. Bom dia, Marilene. Bom dia, Yandra. É um prazer estar aqui com você nessa Prazer é todo manhã. nosso. Como você avalia a educação na nossa cidade? A pergunta de Yandra é uma pergunta difícil. Essa é a ideia. Avaliar algo sempre foi um processo com muitas dificuldades. Mas só rapidamente assim, explicando a questão da avaliação no ambiente escolar, antigamente os alunos eram avaliados somente através da prova escrita. Atualmente, e graças a Deus, isso melhorou. Nós professores hoje temos uma outra visão de avaliação. Nós avaliamos todo um contexto, nós avaliamos o aluno ali no dia a dia. Nós avaliamos o aluno a partir das necessidades que ele tem, dos problemas que ele vive, dos avanços que ele tem, que podem ser pequenos, mas que são extremamente importantes. O professor hoje ele trabalha muito e muitas vezes os recursos que ele tem não são os melhores, mas o nosso município não tem uma educação que poderia ser avaliada como nota 10, mas é uma educação que está melhorando. Os dados mostram isso. Ano após ano, o município tem melhorado nos resultados. Os resultados ainda são bem pequenos, mas eles acontecem. Sobretudo porque os professores ainda têm um sonho de educação de qualidade. O sonho é maior. Se você pudesse e quisesse, qual profissão você seguiria? Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes durante a minha vida. E durante esse tempo todo eu sempre pensei, não sei fazer nada além de dar aula. Eu gosto de dar aula. Minha família inteira, desde minha bisavó, professores. Tias, primos, da parte do meu pai, todo mundo professor. Então sempre gostei. Minha brincadeira predileta quando criança era de ser professora. E não poderia ser diferente. Talvez,
se meus pais tivessem condições, eu teria estudado para uma outra coisa. Mas, analisando o nosso contexto social e econômico, que a minha realidade não é diferente da realidade da maioria dos alunos do Rubim, eu não tinha condições de estudar para outra coisa. A vontade, o desejo e talvez até mesmo QI, inteligência, talvez eu tivesse para outra coisa, mas eu não tinha o dinheiro para isso. Então, estudei, sou formada em geografia, pós-graduada em gestão ambiental, fiz o normal superior, sou também supervisora, orientadora, uma porção de outras coisas. Mas se eu pudesse hoje trabalhar com outra coisa além da escola, eu talvez faria nutrição, porque é um assunto que me interessa, analisar a alimentação, os efeitos da alimentação ou a falta dela. É um assunto assim que eu gosto e talvez pudesse seguir essa profissão. Beleza. E a gente falando da avaliação, qual o seu método de avaliação? Eu acho que eu já até meio que respondi na pergunta anterior. E é o que eu uso, né? Além das avaliações escritas, eu avalio os alunos no dia a dia, dentro da sala de aula. Inclusive, eu brinco com eles que qualquer um de vocês é capaz de avaliar todos os seus colegas na sala de aula. O professor pode chegar assim para você hoje e dizer: Yandra, hoje você vai dar a nota bimestral de cada um dos seus colegas. E você é capaz de fazer isso, vocês sabem disso. Vocês mesmos sabem avaliar uns aos outros. Vocês conhecem os alunos bons, os médios e aqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Então, isso é visto ali no dia a dia. Então, o professor também percebe isso. E às vezes tem um aluno que você sabe que ele tem conhecimento, mas na hora da prova ele não vai bem. E aí? Como é que o professor vai fazer? O professor tem que ter uma visão muito grande, tem que conhecer o aluno. Às vezes você acha que o aluno é porque ele não quer, e muitas vezes é porque ele não consegue, ele ainda não tem maturidade para aquela aprendizagem. Perdeu-se nas séries que deveria ter aprendido, ele não aprendeu, então hoje ele não apresenta o conhecimento necessário para prosseguir. Sim. Agora, uma última perguntinha para encerrar a matéria. Agora, não como professora, e sim como mãe, como você cobra muito da sua filha? Cobro, claro que cobro. E acredito que os filhos, eles realmente não fazem o que os pais cobram, o que os pais desejam, o que os pais almejam para a vida deles, mas a gente tem que cobrar sempre. Eu acredito que nessa experiência que eu tenho de sala de aula, os alunos que os pais mais cobram, que os pais mais se preocupam, que o pai olha o caderno, que o pai vai na escola ter notícias do desenvolvimento, esses são os melhores alunos que eu tive durante esses 20 anos de profissão que eu faço agora em agosto. Então eu acredito sim que a gente deve acompanhar bem de perto, principalmente vocês que estão na adolescência, como os professores falam, vocês são aborrecentes, né? Porque é uma época em que os hormônios estão todos aflorados e aí vem todas as transformações. Às vezes vocês são rebeldes, não é nem porque vocês querem ser, mas é o turbilhão que existe dentro de vocês nessa idade que faz com que isso aconteça. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito sim que acompanhar os filhos bem de perto faz toda a diferença na vida deles. Com certeza. Muito obrigada, Marilene, pela sua entrevista e voltamos ao estúdio Búzios. Obrigado, Yandra. Obrigado, Marilene. Como vocês poderam ver, Marilene Caetano não só relatou sua experiência como professora, mas também como mãe. E agora, para finalizar nossa matéria, iremos falar com a professora Estefânia Santiago. Bom dia, Estefânia. Bom dia, Lara. Bom dia. Bom dia, Amandine. Bom dia, Renato. Hoje estou com Estefânia Santiago, um exemplo de profissional de língua portuguesa e língua inglesa. Bom dia, Estefânia. Bom dia, Lara. Hoje vou fazer umas perguntas básicas sobre a educação. Ok. Você se formou nessa área por sonho de infância ou por única opção? Na verdade, nem por uma coisa, nem pela outra. Não foi nem sonho de infância, porque eu sonhava em ser outra coisa. E também não foi por única opção, porque eu poderia ter escolhido outras coisas. Não eram tantas as opções, mas poderia ter feito outra escolha. Mas eu me sinto feliz com a profissão que eu sigo. Acho uma profissão muito bonita, muito importante. Independente, né, das dificuldades, são muitas as dificuldades, mas é uma profissão muito bela e eu tenho muito orgulho dela, e também porque eu sempre gostei de ser
aluna, sempre gostei de estudar. Eu costumo dizer que ser professora foi a maneira que eu encontrei para ser aluna a vida inteira, porque a gente está sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando, não só a questão de conhecimento, mas nesse contato humano com os alunos no dia a dia. E qual é o perfil de um bom aluno para você? Para mim, o perfil de um bom aluno é aquele que tem vontade de estudar, tem perspectiva, tem interesse, que vê realmente nos estudos a grande oportunidade que eu tenho na vida. E eu acho que é isso, a vontade, enxergar, ter esse objetivo, essa perspectiva, enxergar nos estudos realmente um caminho melhor. Você pretende aposentar exercendo essa profissão ou pretende abandonar? Eu gosto da minha profissão e pretendo segui-la. Se vou até o fim me aposentar como professor, isso aí faz parte dos planos de Deus. Mas há outras coisas que eu gostaria de fazer também, como o curso de psicologia, como eu lido com gente, né, o dia inteiro, com pessoas diferentes, eu me interesso por essa questão de comportamento humano e tal. E eu gostaria de fazer psicologia sim, mas gostaria de continuar como professora também, porque eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Em termos de língua inglesa, você prefere a portuguesa ou a inglesa? Eu prefiro a língua portuguesa porque é a minha língua materna, né? Como diria Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. Quando eu estudava, minha paixão, na verdade, era história. Eu era apaixonada por história. Mas, quando eu fiz letras, eu aprendi, né, a gostar e realmente esse contato com a língua portuguesa me fez me apaixonar por ela. Os ensinamentos que você transmite hoje, em sua opinião, serão úteis para os alunos futuramente? Sim, eu acredito que sim. Mesmo que eles não tenham essa visão agora, acho que não são todos os alunos que têm essa visão de que esses ensinamentos são importantes, com o passar do tempo, no futuro, eles verão que, sim, são muito importantes para eles e vão fazer a diferença no futuro. Ok, muito obrigada a todos. Eu que agradeço, é um prazer. Voltamos agora para os estúdios Búzios com a Amandine e Renata. Tivemos aí um relato de uma grande professora e agradecemos a todos pela colaboração e ajuda, agradecemos às nossas câmeras, repórteres, muito obrigada e um bom dia. Tenha um bom dia. Agora falaremos com Yandra, diretamente da casa de Marilene Caetano. É com você, Yandra. Voltamos agora para os estúdios Búzios. Agora tivemos um relato de uma espetacular professora da nossa cidade. E agradecemos a todos os entrevistados e a todos os nossos... que... Pode ir? Diretamente da casa de Marilene... Não tem como não, velho. Ai, 1, 2, 3 e vai! Tá bom, espera. Obrigada. Não.